Olá a todos, bem-vindos ao Diálogo das Américas, com mais uma entrevista. Agora eu tenho aqui o professor Arturo, da Universidade de São Paulo, e ele também é um dos coordenadores do Internet Lab, que é um think tank brasileiro nessa área de internet aí, que existe há quase uma década já. Bem-vindo, Arturo. Fala um pouquinho de você e do trabalho na Universidade de São Paulo. Bom, muito obrigado, Carolina, por o espaço aqui. Então, eu faço doutorado na Universidade de São Paulo e sou coordenador de pesquisa em liberdade de expressão no Internet Lab. A gente tem trabalhado bastante nesses dois espaços com questões sobre moderação de conteúdo e parâmetros de liberdade de expressão no Brasil. Na USP, o Internet Lab tem em parceria com a Faculdade de Direito uma atividade de extensão, que é o Núcleo de Direito, Internet e Sociedade, que em 2021 funciona como uma clínica sobre liberdade de expressão, e que eu sou supervisor, com a orientação do professor Virgílio Afonso da Silva. Muito legal, super legal ouvir que as coisas na USP estão caminhando cada vez mais a uma especialização nessa área do direito tão necessária, né, que é a liberdade de expressão. Conta um pouquinho para a gente como vocês compreendem moderação de conteúdo nesse grupo de estudo e nas suas pesquisas, e como isso impacta direitos humanos. Legal. Bom, moderação de conteúdo é um tema muito importante atualmente no Brasil. A gente tem algumas propostas no Congresso Nacional e também saindo do Executivo sobre regulação da moderação de conteúdo. E esse é um tema que, apesar de ter entrado agora no radar regulatório, digamos, no Brasil, é um tema que o Internet Lab, organizações de pesquisa e também organizações da sociedade civil têm acompanhado há algum tempo, especialmente por conta do impacto desproporcional que determinadas populações podem ter, especialmente com a moderação de conteúdo que faz bastante uso de automação. Então, a gente tem essa preocupação de compreender a moderação de conteúdo e como ela impacta diferentes populações, mas também de conseguir entender o que as plataformas, enfim, a gente obter informações sobre essa atividade de moderação de conteúdo das plataformas. Então, um trabalho que a gente tem feito bastante olhando nessa direção é enviar contribuições para o Comitê de Supervisão do Facebook, o Oversight Board, que tem sido um experimento interessante, objeto de críticas, como uma estratégia de autorregulação, mas tem sido um experimento interessante e principalmente para a gente obter informações sobre moderação de conteúdo, um tema muito importante. Essa transparência com relação à moderação de conteúdo é uma preocupação que ocupa quem trabalha no campo, quem estuda o campo há alguns anos. E aí, além disso, agora nós temos também preocupações, tem sido uma pauta importante sobre moderação de conteúdo, as questões de usuários que querem que o seu conteúdo seja reativado, que tiveram a conta ou o conteúdo derrubado por uma plataforma, por violação dos termos de serviço, e aí esses usuários procuram o Poder Judiciário para reativar esse conteúdo ou suas contas. E essa é uma questão muito delicada no Brasil. O Brasil não costuma adotar, como outros países, por exemplo, a Argentina e a Colômbia, os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou mesmo as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, especialmente em matéria de liberdade de expressão. Então, eu acho que foi em 2019 que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional e rejeitou a alegação de violação do Pacto de São José com relação o dispositivo do Código Penal que cria o crime de desacato. E isso é uma... Um pouquinho isso para nossos ouvintes, explica um pouquinho esses conceitos para os nossos ouvintes. Uhum. Então, no Código Penal brasileiro, nós temos o crime de desacato, que é definido como, meio de forma circular, como desacatar funcionário público. E o que isso quer dizer, exatamente o que quer dizer desacatar um funcionário público, é uma questão.
um dos problemas desse tipo, mas a ideia é que você mostra algum tipo de desrespeito, um tipo de menosprezo pelo funcionário público e pela função pública. Essa pelo menos é a razão que, em geral, é dada para a manutenção desse tipo penal. Mas como a gente vê isso acontecendo, na prática, a preocupação que as pessoas têm na prática sobre esse tipo é que ele é usado com muita discricionalidade, especialmente pelas forças policiais, para punir a população marginalizada sempre que essa população questiona ou critica a atividade da polícia. Isso não se restringe só à polícia. O tipo de desacato é usado por funcionários públicos em muitos contextos. E, em geral, as pessoas têm apontado essa preocupação de que esse tipo penal sirva para aniquilar ou acabar sufocando a crítica que nós esperamos que cidadãs e cidadãos façam ao serviço público. E apesar da Comissão Interamericana ter recomendações a respeito da incompatibilidade dos tipos penais de desacato com o sistema interamericano, e apesar de julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Supremo Tribunal Federal no Brasil considerou esse tipo penal constitucional e de acordo com o sistema interamericano de direitos humanos. Então, o ponto aqui, voltando para a moderação de conteúdo, é que a gente, no Brasil, não tem conseguido contar com o sistema interamericano de direitos humanos como uma forma de construir parâmetros de liberdade de expressão no Brasil. E não bastasse isso, a gente também não tem parâmetros de liberdade de expressão desenvolvidos pelo Brasil. Então, a gente está numa situação, talvez, incomum, em que a gente não, ao mesmo tempo que rejeita parâmetros internacionais, não tem os próprios parâmetros. Esse é um problema, acho que é um problema, inclusive, do ponto de vista da legalidade, como um teste de restrições para a liberdade de expressão no sistema interamericano de direitos humanos, porque quando a gente fala, por exemplo, de crimes contra a honra, os crimes contra a honra são definidos de uma forma autorreferenciada. Então, eu falei antes sobre desacato, que não é um crime contra a honra, mas que é definido como desacato, desacatar. E aí você tem o tipo da injúria, que é definido de uma forma também semelhante, que não permite você compreender imediatamente o que é proibido. E aí os tribunais não têm oferecido para nós contornos que permitam a gente compreender exatamente o que é proibido. Então, uma pesquisa importante no Brasil sobre crimes contra a honra apontou que a doutrina indica que até mesmo a produção jurídica técnica, né, indica que até mesmo você deixar de oferecer a mão para alguém que quer apertar sua mão quando quer te cumprimentar, pode ser uma forma de injuriar essa pessoa. A gente tem um problema sério. A gente tem um problema sério e eu acho que nós temos um encontro marcado com isso que tem sido adiado, porque os tribunais, com frequência, se bastam em dizer que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, como nenhum direito é um direito absoluto, e aí, nesse caso aqui em particular, a liberdade de expressão, a expressão se excedeu, e a gente não sabe exatamente o que excedeu. E como você vê isso se transplantando para a internet, né? Especialmente em momentos de eleição, ou, de repente, um conteúdo de protesto, talvez, seja, né, tirado, moderado, né? Como você está vendo isso na internet? Uhum. Isso é muito importante, especialmente, acho que esse problema da falta de parâmetros é meio que catalisado com a internet, porque agora você tem muitos mais testes, eu diria, muitos mais casos que vão provar o que é e o que não é protegido pela liberdade de expressão. Então, agora que as pessoas podem criticar no Twitter, podem falar, né, elas têm um alcance com a internet que elas não tinham antes, ou pelo menos elas conseguem se colocar em público de uma forma que antes elas teriam muito mais dificuldade, que elas teriam que ter acesso a determinados espaços bastante controlados por instituições da esfera pública tradicional, como os jornais. Agora que as pessoas têm esses espaços e o que elas falam não é antes curado por alguma dessas instituições, os tribunais têm sido testados. E eu acho que esse teste ainda mostra que a gente tem bastante trabalho para fazer. Então, um exemplo, recentemente no Brasil, em Uberlândia,
uma pessoa que postou no Twitter a respeito da visita do presidente Bolsonaro à cidade de Uberlândia, uma piada do tipo que se alguém em Uberlândia ajudaria... Como era exatamente? A ideia era... o presidente está vindo aí, a gente pode resolver muita coisa aproveitando essa oportunidade, fazendo uma piada com a morte do presidente, mas obviamente não é uma piada, porque era uma pessoa isolada lá em Uberlândia que não estava se organizando com ninguém para atacar a vida do presidente, pelo que a gente saiba, né? Apesar disso, essa pessoa foi presa em flagrante pela Polícia Militar, com base na Lei de Segurança Nacional, que no artigo 26 define como crime contra a segurança nacional você difamar ou caluniar o presidente da República. Eu acho, não, nesse caso, eu acho que talvez teve mais de uma prisão. Eu acho que a prisão foi com base no artigo 16 exato, da integridade física. Uhum. Mas outras pessoas responderam a inquéritos no Brasil com fundamento difamação do presidente da República definido como crime contra a segurança nacional. Então, a ideia de que a gente não sabe exatamente o que é, por exemplo, uma verdadeira ameaça à vida de uma autoridade é um problema, porque o que você provavelmente leria como simplesmente uma manifestação que busca ser uma piada, acaba levando essa pessoa para a delegacia para responder por um crime definido na Lei de Segurança Nacional. E aí, além disso, voltando para a moderação de conteúdo, agora nós temos outros tipos de casos em que essas pessoas que tiveram conteúdo removido, porque na avaliação da plataforma esse conteúdo não está de acordo com as suas políticas de conteúdo, essas pessoas buscam o Poder Judiciário dizendo que qualquer moderação de conteúdo é uma forma de censura, que moderação de conteúdo é algo que a legislação brasileira não permite. E aí eu acho que um primeiro problema é que a gente tem pouco desenvolvimento a respeito da liberdade de expressão para compreender como ela se aplica para além do Estado no Brasil. Acho que a gente sabe, pelo que nós sabemos em geral sobre direitos fundamentais e direitos humanos no Brasil, que a liberdade de expressão se aplica também, não se limita ao Estado, como ela se limita nos Estados Unidos, por exemplo. A gente compreende que a liberdade de expressão vincula terceiros, tem eficácia horizontal, esse tipo de expressão. Mas ainda assim, mesmo que ela se aplique para além do Estado, certamente ela não vai se aplicar da mesma forma como ela se aplicaria para o Estado. E esse ponto é algo que a gente tem pouca clareza no Brasil, e eu acho que pouco para partir de base para a gente compreender, construir como a liberdade de expressão protege usuários com relação às próprias plataformas em que eles se expressam. Então, num caso que agora está sendo julgado no Brasil, um canal importante na discussão política do lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro, teve seu canal no YouTube excluído, depois de receber um aviso, 1 ou 2 avisos, eu acho, por violação das políticas de conteúdo, e aí, em seguida, criar um canal reserva no YouTube para o caso de que o YouTube, de fato, suspendesse ou excluísse o canal. E isso em si o YouTube apontou como uma violação da política de conteúdo deles, que ensejaria a exclusão do canal, que foi excluído. E esse canal buscou a justiça, que em primeira instância negou liminar, mas em segunda instância concedeu a tutela antecipada e o canal voltou ao ar, com base numa decisão monocrática naquele momento que dizia que a exclusão do canal era uma medida desproporcional. Essa era a única fundamentação naquele momento. Depois disso, essa decisão monocrática da segunda instância foi confirmada pela turma julgadora no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, de maneira geral, acolheu os argumentos desse canal, o canal Terça Livre, e considerou que a liberdade de expressão impediu o Google de fazer aquele tipo de moderação de conteúdo, de certa forma até sugerindo que a moderação de conteúdo em si pode ser uma forma de censura. E esse tipo de discussão que a gente tem visto tomar cada vez mais espaço no Brasil. Então, nós temos
essas propostas no legislativo e agora no executivo que querem, de fato, acabar com a moderação de conteúdo, pensando que se a internet é um espaço que permite mais liberdade de expressão, então a moderação de conteúdo entra no caminho disso e todos vão ter mais liberdade de expressão se a moderação de conteúdo não existir. Isso, apesar de parecer... Vamos pensar aqui que a gente está só falando de liberdade de expressão, né? Esquecer todo o resto que é relevante, não seria irrelevante, mas vamos pensar só em liberdade de expressão. Isso, na verdade, a gente tem visto como um pouco ilusório, por alguns motivos. Em primeiro lugar, você tem uma dificuldade grande de simplesmente proibir, abolir qualquer moderação de conteúdo e qualquer tipo de controle das plataformas. Então, o próprio Marco Civil da Internet, que é a principal legislação no Brasil, que regula a internet, estabelece que uma das exceções para a regra de que o conteúdo só pode ser removido, que uma plataforma só pode ser obrigada a remover conteúdo com base em ordem judicial, essa é a regra geral. Uma das exceções para isso é o caso de nudez não consentida. A ideia aqui é de que esses casos de nudez devem ser tratados com mais agilidade, portanto, você não pode aguardar que uma juíza ou um juiz decidam sobre aquele caso. E aí, esse conteúdo você vai precisar fazer uma exceção, você não vai poder simplesmente proibir que as plataformas tomem qualquer medida com relação a esse conteúdo. Eu travou. Ok. Oi, não, Achei que tinha... estamos te ouvindo. E você vai... Não, continua, mas eu também, isso me faz pensar muito na questão como fica o debate democrático em tudo isso, né? Especialmente em épocas de eleição. Significa que eu vou ter, nessa proposta aí, né, de qualquer moderação de conteúdo é uma censura? Eu posso criar mais e mais desinformação, né, que impacta a eleição no final das contas, né? A gente tem visto aí um crescente em termos de desinformação de gênero, né, que afeta as mulheres envolvidas na política. Desculpa te interromper, mas eu queria ouvir um pouco dessa ligação aí entre os dois pontos. Com certeza, eu acho que esse é um primeiro ponto importante, que é a ligação entre moderação de conteúdo e determinado tipo de conteúdo que, mesmo que não necessariamente seja ilegal, cria um espaço ruim, torna essas plataformas um espaço ruim e especialmente ruim para alguns grupos. Então, como você falava, as mulheres são um exemplo importante disso. A ideia de que a internet é um lugar em que você encontra, especialmente, bastante violência política contra mulheres, tem sido cada vez mais notada e vista como um problema de acesso ao debate público por parte das mulheres e até mesmo de inserção no debate político. É uma pesquisa do Internet Lab, em parceria com a revista Asmina, que é um projeto chamado Monitora, mostrou isso bastante, como as mulheres são objeto de um tipo de manifestação que, no agregado, digamos assim, tem um efeito muito nocivo para a igualdade de gênero no Brasil. Então, esse é um primeiro problema, eu acho, que você impedir a moderação de conteúdo pode prejudicar e vai prejudicar a inserção igual de diferentes grupos da população nesses espaços da esfera pública digital. E aí uma segunda questão é que, na verdade, voltando naquele ponto, é que você certamente vai apontar algumas exceções para essa regra de que não cabe moderação de conteúdo. E quais são essas exceções? É um problema, porque a legislação não estabelece essas exceções além dos casos de nudez, mas para que você, de fato, consiga não seja levado a uma situação em que a plataforma simplesmente perde controle completamente sobre a discussão, você vai permitir outras exceções. Então, por exemplo, uma minuta de decreto revelada pelo Ministério do Turismo para regulamentação do Marco Civil da Internet no Brasil, apontava como uma das exceções o que viola a privacidade. E eu acho que a ideia é que ali você estava pensando em conteúdo, por exemplo,
chamado doxing, né, que revela informações de contato ou endereço residencial de alguém. E isso seria uma das exceções em que as plataformas poderiam agir independente de ordem judicial. Então, mas exatamente o que é violar a privacidade? A gente privacidade é um conceito que as pessoas não têm uma noção, uma definição fechada que permita aplicação sem qualquer questionamento. Então, isso vai abrir bastante espaço para questionamento da atividade da moderação de conteúdo. E se você liga isso, como aconteceu nessa minuta de decreto, há uma possibilidade de sanção muito forte das plataformas, que nessa minuta incluiria, inclusive, a proibição da operação dessas plataformas no Brasil. Você tem um problema em que as plataformas não sabem exatamente o que é permitido e o que é proibido delas fazerem, e o natural é que elas têm um incentivo econômico forte de simplesmente moderar ou censurar conteúdo que elas esperam que o governo vai achar que não deveria estar na internet. Então, uma situação em que você partiu de um ponto de vista da promoção da liberdade de expressão acima de tudo, mas acaba prejudicando a liberdade de expressão, porque um resultado como esse é um resultado muito claramente em tensão com a liberdade de expressão, um resultado em que o governo tem esse tipo de ascendência sobre o que vai e o que não vai ser publicado na internet. Muito legal, muito obrigada. E no Brasil, por exemplo, mais do que em muitos países, e aí a gente encerra por aí, e também eu gostaria muito de ouvir os seus pensamentos finais, né? Eu sei que vocês enviam opiniões, por exemplo, para os casos da Oversight Board do Facebook. Bem, são várias perguntas que eu tenho na cabeça ainda, a gente não tem muito tempo. Qual você está vendo alguma tendência, né? Você falou, as plataformas têm um incentivo de deletar mais conteúdo, porque elas acham que vão receber, né? Então, é um risco menor, né? Para ter um risco menor. Você vê alguma tendência de moderação de conteúdo? Essa tendência no Brasil está se aproximando ou se distanciando desses padrões, dos estándares americanos, né? Da Corte e da OAS? E a outra pergunta é como a gente faz com coisas como o WhatsApp, né? Que foi uns veículos grandes aí de desinformação durante as eleições. Então, são essas duas perguntas que eu sei que são complicadas, mas para os seus pensamentos finais. Uhum. Eu acho que nós observamos, não só no Brasil, porque muitas dessas plataformas dizem ter uma política só, né, ou pelo menos elas têm um único documento aplicável para o mundo inteiro, em termos de política de conteúdo. Nós vimos as plataformas irem de uma visão da liberdade de expressão muito próxima da visão mais predominante nos Estados Unidos, que admite menos restrições. Eu acho que essa é a maneira que as pessoas em geral enxergam, né? Admite menos restrições à liberdade de expressão e, de forma notável, não admite restrição à liberdade de expressão em razão da disseminação de discurso de ódio. As plataformas, eu acho que deixaram esse lugar, elas não estão mais lá. As principais plataformas, hoje em dia, têm políticas contra discurso de ódio, tem preocupação com como um conteúdo, mesmo que seja legal, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo no país em que elas estão operando, é lesivo, prejudica a participação igualitária de usuários e usuários e deve ser moderado. Então, isso a gente tem visto, sim. E aí eu acho que a ideia da promoção de parâmetros de direitos humanos pelas plataformas tem sido algo que as plataformas pelo menos têm acenado. O Facebook, como você disse, instituiu esse comitê de supervisão que tem trabalhado bastante com parâmetros de liberdade de expressão, especialmente do Sistema Universal de Direitos Humanos, e fazendo bastante uso dos pareceres do relator especial de liberdade de expressão, o antigo relator David Kaye. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a gente tem visto cada vez mais parâmetros internacionais de liberdade de expressão serem adotados
ou ao menos, pelo menos, incorporados nos discursos das plataformas. Bom, como últimas palavras, já que a gente está chegando no final, eu acho que tem uma questão muito importante que eu queria ter falado, é que, de maneira geral, na regulação de plataformas, de provedores de aplicação, como a gente chama elas no Brasil, mas especificamente também na regulação da moderação de conteúdo, a gente precisa pensar que a internet vai muito além das grandes plataformas, do Big Tech. Então, o Internet Lab tem um trabalho do ano retrasado apontando como plataformas de conhecimento praticam moderação de conteúdo com outras regras, muitas vezes envolvendo bastante a comunidade na moderação de conteúdo. E aí, se a gente quer resolver um problema que a gente vê afetando grandes plataformas como o Facebook e acaba obrigando todos os sites na internet a adotarem uma única regra, a gente pode acabar inviabilizando esses sites que nós conhecemos hoje, a Wikipédia, GitHub, Stack Overflow, e até mesmo outras plataformas comerciais como o Reddit, que adotam outros sistemas de moderação de conteúdo, dando bastante papel para a comunidade. Mas isso, além do que a gente conhece hoje, eu acho que um risco muito forte que a gente tem que ter em conta quando a gente discute moderação de conteúdo e regulação da internet é permitir que outros espaços possam ser criados. A gente não ter uma visão limitada que, para lidar com problemas que a gente enxerga hoje nessas grandes plataformas, acaba ossificando a internet como ela é hoje, ou como esses atores predominantes são hoje. Isso é muito importante. E aí eu acho que uma última palavra é que a gente também precisa, acho que isso é algo que é pouco enfatizado, pensar o papel do Estado como um promotor da criação desses outros espaços. Então, acho que a gente deve pensar em outras formas de plataforma, em outros espaços, e inclusive comunitários, inclusive com outros modelos de negócio, mas não mesmo modelos que não tenham finalidade lucrativa. Eu acho que a internet sempre foi, o desenvolvimento da internet dependeu muito de apoio estatal, e eu acho que a gente deve pensar em recuperar isso em termos de promover, fomentar pessoas que estejam trabalhando em outras formas de criar espaços na internet. Muito legal, Arturo. E tem um caminhão aqui fazendo um beeping que está cerceando a minha liberdade de expressão nesse momento, então eu não quero te perturbar com esse barulho. Mas muitíssimo obrigada. Só para dizer que o trabalho de vocês é excelente, obrigada pelo seu tempo. Espero aí receber, que o diálogo receba de vocês todas essas discussões. Eu acho que é muito, muito relevante a questão do Brasil não estar alinhado, né, com os estándares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e isso é algo fundamental a se apontar aí, né, para esse diálogo e possivelmente para um plano de ação da comissão em relação ao Brasil, né? Bem, agradeço e até outra oportunidade. Obrigado, foi um prazer, muito feliz de ter conversado com você aqui. A gente vai acompanhar com muita atenção o trabalho da comissão.